do escritor Álvares de Azevedo, esse livro aqui. É um livro famoso, né? Mas também difícil de ler, porque ele traz uma linguagem mais erudita, bem própria da época em que ele foi lançado, 1855, 3 anos após a morte do escritor Álvares de Azevedo. E própria essa linguagem do romantismo ou do ultrarromantismo, como algumas vezes nós vimos alguns pesquisadores se referirem a Álvares de Azevedo. Eu tinha uma outra, ou uma ou duas outras edições, não encontrei, comprei essa daqui, mas já está em domínio público. Então eu vou resumir e analisar para você, porque é um livro que cai em muitas provas. E, como eu sempre digo, se você não for fazer prova nenhuma, é sempre bom ouvir literatura. Eu sou Miriam Bevilacqua e lhe peço que você não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. Bem, vamos lá. Antes de falarmos propriamente do livro, vamos conhecer melhor o escritor Manuel Antônio Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831. Eu sempre fico impressionada como tem Manuel Antônio entre os escritores. O escritor foi principalmente poeta, muito mais do que contista ou romancista, e toda a sua obra foi publicada póstumamente, tá? Por quê? Porque ele morreu muito jovem, com apenas 20 anos. Quando você tem uma obra póstuma, uma dúvida dos pesquisadores é sempre se aquela obra ela estava pronta. Será que estava pronto? Nós nunca vamos saber. Então a gente analisa aquilo que a gente tem. Álvares de Azevedo era paulista, nasceu aqui em São Paulo e ele estudou direito no Largo São Francisco, onde ele foi colega de José Bonifácio e grande amigo dos também escritores Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa, tá? A gente não pode esquecer que naquela época a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, ela era quem formava a intelectualidade brasileira. Vinha gente do Brasil inteiro para fazer direito no Largo São Francisco. Eu fiz direito no Largo São Francisco. Dá até um certo orgulho quando a gente estuda naquele lugar. Noite na Taverna é um livro pequeno. Ele tem um prólogo, depois ele tem 5 contos e depois um epílogo. E como o próprio nome já diz, né, a história se passa em uma taverna onde um grupo de amigos estão reunidos, conversando e bebendo muito, né? E tem outros, claro, clientes ali da taverna. E nessa hora, então, eles são convidados a narrar cada um conto. Os amigos, eles se chamam, preste atenção nos nomes, Solfieri, Bertrand, Genaro, Cláudius, Johann e Arquibaldi. Percebam que nenhum nome é brasileiro, né? A brasilidade passou longe. E essa é uma característica de Álvares de Azevedo. Ele escreve de uma forma europeia e fica claro em sua obra a influência de Shakespeare, mas eu acho que principalmente do poeta Byron. Para quem não sabe, Byron, ou Lord Byron, como ele era mais conhecido, né? Foi o poeta inglês, talvez o mais importante no mundo todo do romantismo. Então era uma época que ele influenciava escritores pelo mundo todo. A temática da morte, ela é bastante utilizada por Byron e também vai aparecer de forma quase dominando tudo em Noite da Taverna, né? Noite da Taverna é um misto, então, de contos que não chega a ser de terror, mas são contos macabros, né? Se você preferir esse nome, tá? A taverna, ela é
um lugar ali onde se reúnem prostitutas, bêbados e também estudantes, né, amigos, tal, que vão na noite, né? E nesse livro, o narrador em terceira pessoa, ele apresenta um pouco o cenário, apresenta os personagens e depois praticamente ele desaparece da história para que outros narradores, que são os amigos, contem algum episódio de suas vidas, né? Todas em que amor e morte aparecem, né? Típicas de uma parte ali do romantismo. Então, eu disse que antes dos contos tem uma introdução. A introdução ou prólogo, ela se chama Uma Noite do Século, e ela começa com um diálogo entre o Johann e o Bertrand. Depois, o Solfieri e o Arquibaldi entram na conversa, e é o Arquibaldi que propõe, ao final ali dessa introdução, que eles contem cada um uma história fantástica. O que diz o Arquibaldi? Vamos ver. Abre aspas. Agora ouvi-me, senhores, entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos, né, se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no cepo gotejante, o que nos cabe é uma história sanguinolenta, né? Um daqueles contos, ele está dizendo como ele quer o conto, né? Um daqueles contos fantásticos, como Hoffmann os delirava ao clarão dourado de Johannesberg. Então ele vai buscar inspiração em outro escritor. E o vinho ali derramado na mesa, lembre então o sangue. Então, gente, ele não quer um conto qualquer, mas ele quer um conto sanguinolento. Percebam também que Arquibaldi, ele não narra, apesar de ser ele que propôs isso, ele não narra nenhum conto. E é uma coisa estranha, por isso que a gente sempre se pergunta se a obra já estava pronta. O primeiro conto, então, é narrado por Solfieri, que diz que a história se passou em Roma, cidade que ele também diz ser do fanatismo e da sedução. Então, fanatismo e sedução. E uma noite, o Solfieri estava andando pelas ruas de Roma, ele vê uma mulher cantando em uma janela, uma coisa assim, meio escura, né? A mulher, ele fica parado lá, aí ele percebe que a mulher sai de casa e então o Solfieri a segue. Na manhã seguinte, quando ele acorda, ele está em um cemitério sem saber se dormiu ou desmaiou ali naquele lugar. O episódio termina, ele vai embora. Um ano depois, ele volta a Roma, sempre perseguido pela imagem daquela mulher misteriosa, né, da janela que ele seguiu. E então, numa noite que ele tá bêbado, ele entra em um tipo de templo, né? E ele vê um caixão meio aberto. O que ele faz? Ele faz amor com aquela mulher que diz que retorna da catalepsia. O que é catalepsia? Catalepsia é aquela doença que a pessoa parece que está morta, mas não está. Então, ele diz ali que a mulher voltou da catalepsia e ele fez amor com ela. O Solfieri pega essa mulher, leva ela para casa, fugindo da polícia, fugindo dos coveiros, que imaginam que ele seja um ladrão de cadáveres, porque aquela mulher voltou da catalepsia, mas desmaiou de novo, tá. Em sua casa, a moça chega, tal, mas ela falece 2 dias depois. Solfieri, então, levanta o piso da sua casa para lhe fazer um túmulo, ele a enterra no chão da sua casa. Mas antes ele convence um escultor para fazer uma estátua da mulher. Estátua que, quando os amigos duvidam, ele lembra a Bertrand, que o próprio Bertrand viu quando esteve em sua casa em Roma. Os outros amigos duvidam, mas aí ele abre a camisa e mostra uma grinalda
de flores murchas que ele guardava ali junto ao peito e que pertencia à mulher. Claro que podia ser de qualquer pessoa, né? Mas todo mundo acreditou que era da tal mulher. O conto seguinte, ele é narrado por Bertrand, que para nossa surpresa é um dinamarquês de olhos claros, tá? Então, mais uma vez, o elemento estrangeiro. O Bertrand conta que namorou uma moça chamada Angela, mas teve que deixá-la, né, na Espanha, onde ele namorava com ela, para ir ver o pai que estava moribundo no seu país de origem. Quando ele volta, 2 anos depois, né, já passaram-se 2 anos, a Angela, ela está casada e tem um filho, mas eles se tornam amantes até que o marido descobre tudo. Aí o que faz a Angela? A Angela então mata o marido e o filho, olha só, marido e filho, e foge com Bertrand. Depois ela abandona o Bertrand, que já estava ali entregue a vícios e a bebida. Bêbado, o Bertrand é atropelado por uma carruagem e é socorrido por um velho fidalgo que tem uma filha que foge para ficar com o Bertrand, tá? Então, olha aí, ele, apesar de ter sido socorrido pelo fidalgo, ele trai ali o fidalgo. Como se já não bastasse, gente, tudo isso, que já é elemento demais para um único conto, né? Tudo isso que tinha acontecido, o Bertrand ainda vende a moça, filha do fidalgo, em uma mesa de jogo para o pirata Siegfried. A moça mata o Siegfried, mas se afoga logo em seguida. Então, é tanta desgraça, né? E frente a tanta desgraça, o Bertrand tenta se matar no mar da Itália, mas é salvo por um navio em que Bertrand, apesar de ter sido salvo e dever-se a sua vida ao comandante daquele navio, ele se apaixona pela mulher do comandante e ele não tem qualquer escrúpulo em se aproximar da mulher, em trair o comandante com ela. Por fim, há uma tempestade, o navio é destroçado e só sobram o Bertrand, o comandante e a esposa em uma canoa, né, tentando ali se salvar. Mas à medida que o tempo vai passando e eles estão ali no mar, estão ficando sem comida, o Bertrand primeiro mata o comandante, depois mata a mulher para comê-los. Olha o canibalismo aí. E o Bertrand, apesar de ter feito todas essas maldades, ainda é salvo por um navio inglês. Gente, é muita desgraça, né? Em uma história só. E todos os contos, os 5 contos, vão ser mais ou menos do mesmo jeito, né? Então, é bem sanguinolento e bem inverossímil, né? Não é uma história que você acha que aconteceu na vida real. A próxima história, ela é contada por Genaro, que é pintor. Ele diz que quando ele era jovem, com apenas 18 anos, ele foi ser aprendiz de um grande pintor chamado Godofredo Walsh. E o Godofredo Walsh, ele morava com a segunda mulher, uma mulher bem mais nova que ele, chamada Nausa, e com a filha chamada Laura. Laura, que naquela época só tinha 15 anos e era uma mocinha virgem, começou a gostar do Genaro e começou então a ir para a cama dele. Primeiro eles só dormiam juntos, mas aí, né, aquela coisa de dormir juntos todo dia, eles acabaram se tornando amantes. 3 meses depois, uma noite, ela diz para o Genaro que ela está desonrada porque está de esperanças. Quem não sabe o que é estar de esperanças, é nada mais do que estar grávida. Olha que interessante a expressão, estar de esperanças. Ela pede então que o Genaro se case com ela, mas o Genaro fica bem quietinho, né, não diz nada, e ela entende então que o Genaro não a ama. Ela chora, 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 o Genaro leva ela para fora do quarto e aquilo meio que morreu.
E além disso, o Genaro, ele, apesar de ter relações com a Laura, ele está apaixonado por Naúsa, a mulher do pintor. Depois disso que aconteceu, a Laura foi ficando abatida, foi ficando doente, e uma noite foram chamar o Genaro lá no quarto dele, porque a Laura estava morrendo. Então ele chegou bem perto e ela cochichou no ouvido dele que ela o perdoava, e ela contou também que ela havia matado o filho. Depois disso ela deu um grito e morreu. Então no próximo ano o velho fica muito louco com a morte da filha. Toda noite ele vai para o quarto da Laura e fica lá, e o Genaro, que já havia se declarado para Naúsa e descobre que o amor deles era recíproco, o que ele faz? Ele passa essas mesmas noites no quarto da Naúsa. Então enquanto o velho está lá, né, no quarto da filha, ele está com a mulher do velho. Numa dessas noites, o velho vai até o quarto da Naúsa, pega o Genaro pelo braço e leva até o quarto de Laura e mostra para ele que ele havia pintado um quadro. E nesse quadro, o que era? Era a Laura cochichando ao ouvido do Genaro. E ele pintou o Genaro de forma muito cadavérica, que era como o Genaro estava. O Genaro fica tão impressionado que acaba confessando tudo ao pintor Godofredo. No dia seguinte, o Godofredo chama Genaro para um passeio. O Genaro não sabe onde eles vão, mas eles vão ali por um penhasco, onde tem a casa de uma mulher, que o pintor vai ali sozinho e pega algo, ela dá alguma coisa ao pintor. E depois ali ele encontra com o Genaro um pouco mais para baixo, ainda no penhasco, né? E ele fala da traição do Genaro e pede então que o Genaro se mate, né? Seja homem, se mate se jogando do penhasco. O Genaro faz isso, mas ele não morre, sendo resgatado no dia seguinte por camponeses. Então, quando ele está ali, bom, já passou 1, 2 dias, não fica muito claro, ele resolve voltar à casa de Godofredo para lhe pedir perdão. No meio do caminho ele fala que ele também podia se vingar, então a gente não sabe se ele vai pedir perdão ou se vingar. Mas ele encontra a casa fechada e os corpos de Naúsa e do velho pintor já ali cheirando mal. Eles tinham morrido, tinham sido envenenados, provavelmente pelo veneno que aquela mulher do penhasco havia entregue ao velho pintor, tá? Então esse é o outro conto que termina assim. O próximo conto é narrado por Claudius Hermann. O Claudius, ele vê uma mulher muito bonita ali passar na rua e ele fica completamente obcecado por essa mulher. Ele descobre que a mulher é a duquesa Eleonora, mas que ela era casada. Como ela não queria nada com Claudius, ela gostava do marido, né? O que o Claudius faz? Ele compra do criado ali da duquesa, ele compra a chave do quarto dela. E toda noite ele dá uma droga para ela, sem que ela perceba, e faz sexo com ela, tá? Então isso dura algum tempo, uma semana, alguns dias lá. E depois desse período, uma noite em que ele está ali escondido no quarto dela, ele fica sabendo que o marido, o conde Mafio, vai ao quarto de Eleonora aquela noite. E ele fica morrendo de ciúmes. O que o Claudius faz? Ele droga novamente a Eleonora e a sequestra. Quando a Eleonora ela acorda, né, em um lugar completamente estranho, sem saber o que aconteceu, ela tinha ido dormir no quarto dela, ela fica desesperada. Então o Claudius lhe conta tudo e por mais que ela dissesse a ele que jamais se apaixonaria por ele, ele argumenta que ela não tem muita escolha, porque ela já foi desonrada, então ela não pode voltar para o marido, ela já caiu em desgraça. Não podemos esquecer que nós estamos falando do século XIX. Eleonora, sem ter o que fazer dessa situação, ela resolve então viver com o Cláudio. Mas um dia o Claudius
chega em casa e encontra Eleonora e o conde Máfio mortos, e eles morreram como? Os dois cadáveres morreram abraçados, ou seja, eles jamais deixaram de se amar. O outro conto é narrado por Johann. Ele e outro jovem chamado Arthur estão jogando bilhar em Paris. Ó, de novo, Paris, tá? Nada acontece ali em São Paulo e Rio de Janeiro. Faltava apenas um ponto para o Arthur ganhar o jogo, né? E o Johann estava se concentrando para não errar, para não perder. Só que a gente não sabe se propositalmente ou sem querer, o Arthur se encosta na mesa de bilhar, a mesa treme e o Johann erra. E aí eles têm uma discussão, eles brigam e eles acertam então que eles vão para o duelo, eles vão duelar. Antes do duelo, o Arthur pede, se caso for ele que morra, ele entregue uma carta e um anel que estão no seu bolso. E ele diz que ali tem as instruções para quem ele tem que entregar, né? Depois é só o Johann ler. Bem, o Arthur é quem morre no duelo e o Johann então pega a carta endereçada à mãe do rapaz e o anel. Mas junto com o anel tem um horário e um endereço de um encontro. O que o Johann imagina? Imagina que o encontro seja com a namorada virgem do Arthur. E ele então resolve se passar pelo Arthur, ele encontra ali com a moça e ele, muito ardiloso, acaba levando a moça para um quarto escuro, né? E eles veem então, ele não vê a face da moça e eles acabam então tendo relações. Quando o Johann sai do quarto, para sua surpresa, tem um homem esperando por ele que o ataca. O Johann, mesmo surpreso, consegue então revidar e mata. Quando ele mata, ele olha quem é o cadáver e ele percebe que o cadáver é seu irmão. Ele não entende mais nada, mas ele desconfia, ele volta para o quarto e a moça que está ali desmaiada, ele abre a janela, ele vê então que aquela moça era a sua irmã que ele havia desonrado. Por isso que o irmão estava ali na porta para matar, né? Seria o Arthur, no caso teria sido ele. Acabar os contos, então você vai ter o epílogo chamado O Último Beijo do Amor. Percebam que só a introdução e o epílogo é que tem títulos. Os contos levam apenas o nome do jovem que está narrando. Então, se é o Solfieri, chama Solfieri. Se é Johann, chama Johann e assim por diante. Nesse epílogo, os jovens e as outras pessoas ali da taverna, já é noite alta, elas estão dormindo, quando entra uma moça encapuçada na taverna. Ela se aproxima de Arnold e pensa em beijá-lo, mas muda de ideia. Notem que o tal do Arnold que aparece aí, ele não tinha sido citado até então. E a gente conclui que deveria ser um freguês da taverna, né? Um freguês qualquer da taverna. Então, a moça encontra o Johann, ela vai até o Johann está dormindo, ela enfia um punhal no Johann e ela o mata. E aí, depois que ela mata, ela vai, acorda o tal do Arnold e lhe explica que ela matou o Johann porque o Johann era o seu irmão. E ele a tinha desonrado e por isso ela havia se transformado na prostituta Georgia. Então esse epílogo está ligado com o conto do Johann. E aí nós ficamos sabendo então que o Arnold é na verdade o Arthur, que não tinha morrido no duelo, tinha ficado muito ruim. Georgia se mata e o Arthur, ou Arnold, também caindo sobre ela. Então ali é um fim trágico, morre os três. E aí o livro termina. Mas vamos lá, vamos à análise. Então, não se trata apenas de que ainda hoje são tabus, são temas difíceis da sociedade aceitar, como traição,
incesto, necrofilia, canibalismo, aborto, infanticídio. Acho que um livro desse horrorizou a sociedade, então, daquela época. Você vai perceber que são contos absurdos, né? Completamente fora da realidade, apesar dos narradores dizerem que são lembranças da vida dele. Isso é um recurso muito utilizado no romantismo, né, para dizer que aquilo era real, é utilizado com frequência, mas óbvio que é só um recurso, tá? Essa é uma marca do romantismo, a fuga da realidade, seja para um cenário completamente cor-de-rosa, em que tudo dá certo, tudo é muito melhor do que na vida real, ou, como no caso de Noite na Taverna, um cenário macabro como esse, completamente inverossímil, em que o escritor dá asas à imaginação e coloca tudo, né, de horroroso que ele pensa nesses contos. Percebam também que, além dos nomes dos narradores serem estrangeiros, uma história ela se passa em Roma, a outra em Paris, a outra na Espanha, o personagem é dinamarquês e assim por diante. Havia nos escritores românticos daquela época, e isso é uma característica do Álvares de Azevedo, essa necessidade de escrever para outra realidade, para escrever parecido, copiando seus ídolos, como Byron, como Shakespeare, como Alexandre Dumas, né? E você percebe que as epígrafes que aparecem no início do conto também são desses escritores, tá? Então é muito forte a influência dos românticos estrangeiros. Apenas a introdução tem uma epígrafe de um brasileiro, que é o José Bonifácio, que, como eu disse antes estudou com Álvares de Azevedo na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tá? Mas todas as outras são de autores estrangeiros. Quanto ao narrador, ele aparece então, o narrador em terceira pessoa, ele aparece na introdução e no epílogo, tá? Então esses são os dois momentos em que a narrativa é em terceira pessoa. Mas é um narrador que aparece pouco, já que tanto na introdução como no epílogo, o que predomina no texto é o discurso direto, são os diálogos, tá? Então não tem muito espaço ali para o narrador falar. Já os 5 contos, esses sim, são narrados em primeira pessoa, cada um por um dos jovens da taverna, que além de dar nome ao conto, é também o personagem protagonista. Ele não está falando de outro, ele está falando de algo que aconteceu com ele, que ele diz que é uma lembrança sua. Vejam que nenhum personagem protagonista se arrepende de suas ações que levam a tanta desgraça. E mesmo quando eles tentam se matar, eles não morrem, ou seja, eles não são responsabilizados. É o narcisismo do romantismo levado às últimas consequências, tá? Então, em nenhum momento eles respondem por seus atos. Alguns pesquisadores dizem que Noite da Taverna é uma obra gótica. Eu não acredito muito nisso, porque em nenhum momento é um livro de terror que nos inflige medo, né? Só repulsa. Então eu não sei se eu concordo com essa qualificação. E se você for pegar as características da literatura gótica, normalmente é uma literatura em que as histórias se passam em cenários medievais e fala muito mais de profecias e maldições, e essa sim quer nos meter medo, o que não é o caso de Noite na Taverna. Uma curiosidade é que durante a peça de teatro Macário, que é do mesmo autor, é uma peça de teatro do Álvares de Azevedo, o personagem ele se aproxima de uma janela e pela janela ele vê jovens conversando em uma taverna. Então, ou seja, lá na época do teatro ele já via no escritor a ideia desse outro texto. A gente, como é tudo póstumo, a gente não sabe se já tinha escrito ou se escreveu depois. Por fim, quanto à linguagem, disse no começo, é uma linguagem
mais formal, própria da época, com muitas citações de outros autores. E, no geral, é um livro pessimista, como se o bom caráter de uma pessoa, a bondade, a generosidade simplesmente não existissem. É um mal que é presenteado, né? Eles fazem maldades e são presenteados. Acho que é isso. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal e comente se você quer que eu faça análise de algum outro livro. Muito obrigada!